Vamos lá. Pega uma vasilhinha pequena, gesso comum, tá? Gesso de gesseiro, de revestimento, esse gesso mais barato que tem. Você compra aquele saco grande, né? Por um preço aí, quase que o mesmo preço de um saco de cimento. Então, não é um gesso de artesanato, não é gesso rápido, não é nenhum tipo de gesso especial, é o gesso comum mesmo, tá? Pega aqui essa vasilhinha, pega um garfinho para fazer a mistura, o gesso, sempre numa vasilhinha seca, a colher que você for usar também, se você usar uma colher, você não molha ela, tá? Para você não enfiar aqui molhado, porque aí acaba estragando o seu gesso. A gente vai botar aqui nessa vasilhinha um pouquinho de água. Eu tô aqui com a vasilha de margarina de 500 gramas. 500 gramas. Eu vou despejar aqui. E botar aqui, ó, a metade. Um pouquinho, a metade da vasilhinha aqui, ó. Botei a metade de uma vasilha de margarina de 500 gramas de água aqui. E vou despejar aqui o gesso. Aos poucos, sempre espalhando bem assim, ó. Se o seu gesso for velho, já tiver muito tempo que você não tá usando, eu recomendo que você peneire ele, porque ele acaba criando umas pedrinhas, tá bom? Esse gesso aqui, ele é novinho, então eu não precisei peneirar. Você vai jogando o gesso aos poucos e espalhando assim como eu tô fazendo. Esfarelando ele, para que ele caia, né, bem espalhadinho na água e não crie uns montinhos, porque esse gesso aqui, ele precisa hidratar. Pelo menos 1 minuto você tem que deixar esse gesso hidratando, para ele absorver a água e não ficar com pelotas, não pode ter pelotas, e também não ter muitas bolhas, tá ok? Porque às vezes quando fica com as pelotas, a gente acaba tendo que mexer mais rápido, por causa do efeito do gesso, né? A gente tem que mexer e cria bolhas. Na hora que a gente mexe com muita rapidez, acaba criando umas bolhas, e não é legal, porque fica as bolinhas na taça, as bolinhas, elas viram furos. E aqui o gesso, ele começa a atingir o nível da água. Tá vendo? Ainda tem um pouquinho de água. E aqui você vai espalhando, tentando não deixar muitos montes, né? Atingir o nível da água, excelente, ótimo. Essa é a medida certa do gesso para você estar trabalhando, ok? Aqui a gente vai esperar, como eu falei, hidratar um pouquinho. Você deixa aí, quando você vê aqui em cima tá seco, tá vendo que aqui em cima tá seco? Você esperando um pouquinho, essa parte de cima ela vai ficar molhada também. E porque ela vai absorvendo a água, então a água vai vindo de baixo para cima e ela vai ficar toda molhada. Quando essa parte aqui estiver toda molhadinha, né, você já pode mexer. Só que enquanto ela tá seca, não é legal você mexer, porque senão ela não vai dissolver rápido, ela vai criar as pelotas, ela vai criar aquelas bolinhas de gesso, que dá trabalho da gente desmanchar, mexendo, e a gente acaba criando bolhas, tá? Então, aqui como você pode ver, ó, já absorveu, tá vendo? Já tá toda molhadinha. Então, a gente vem aqui mexendo aos poucos, ó. Devagar, não precisa você mexer com muita pressa. Vai mexendo devagar, para essa parte de cima ela se misturar na água. E aqui, olha só, não fica nenhuma pelota, tá vendo? Tem algumas bolinhas, mas elas vão estourando. Olha só, tá vendo como o gesso tá molinho ainda, ó. Então, a gente tira um pouquinho dessas bolhas aqui, ó. Tenta focar elas. E
Agora a gente despeja aqui na forma. Vai despejando e devagar e melando a bola. Ó. Vai cobrindo a bola. A bexiga, né? Vai jogando em cima da bexiga. Essa bexiga, depois que esse gesso endurecer, ela já vai estar resistente. Então, ela já vai aguentar a outra camada de gesso que a gente vai colocar. Aqui passa a mãozinha para aproveitar todo o gesso. E despeja. Na hora que você estiver fazendo a sua taça, tenha um balde de água do lado para você já ir lavando as peças que você vai utilizar para não endurecer aqui e dar mais trabalho. E aí você demorar mais, né? Então aqui que tá mole, ó, você joga lá no balde de água rapidinho, você com a buchinha assim, até com a mão mesmo, mas é bom ter uma bucha porque a segunda vez já começa a grudar aqui na vasilha. Fica mais difícil de você tirar só com a mão, tá? E a água. Então você tem uma buchinha ali do lado para você passar aqui na vasilha. E agora é só esperar aqui uns 30 minutinhos esse gesso já começar a endurecer pra gente colocar a próxima camada, né? Para depois colocar a terceira. E enquanto vai endurecendo, eu já vou colocar um pouco de gesso aqui. Sempre que você for fazer a sua massa de gesso, sua mistura de gesso, você tem que usar a vasilha limpa, tá? Se a vasilha estava suja de gesso, você não pode colocar água e despejar o gesso dentro, tá? Você tem que usar a vasilha limpa. Porque se você deixar aqui gesso, o que é que acontece? Se você jogar água aqui e ela tá melada de gesso, quando você for colocar o próximo gesso aqui, vai endurecer muito mais rápido. E pode ser que o que você está fazendo não dê tempo de você, né, despejar, como aqui no caso da forma, pode não dar tempo de você despejar esse gesso, ele pode engrossar demais, ficar muito grosso, e ele não entrar, né, na forma que você está querendo ali utilizar, tá? Então, tem que estar sempre limpa a sua vasilha. Eu vou utilizar aqui a outra quantidade de água que sobrou. Eu acredito que é muita água aqui, tá? Um jeito bem fácil de você saber a quantidade de água é você despejar no molde aqui, ó. Olha só. Tá um pouquinho vazando aqui as fitas, porque é água, né? Então, pronto. Aqui, ó. A quantidade ideal. Deixa eu enxugar aqui. Como eu botei aqui com as fitas, o gesso ele é mais denso do que a água. Como é água, né? Vazou um pouquinho. Aqui é muito importante que você passe uma espécie de desmoldante. Pode ser uma vaselina, pode ser um óleo, pode ser um creme. Eu utilizo creme mesmo de cabelo, tá? Eu tenho um creme aqui que venceu, né? Ele passou da validade, eu não uso mais em mim nem na minha filha. Então, eu aproveito para passar nas minhas formas. Você pega aqui um pouco de creme, tem muito aqui. Eu vou tirar o excesso. Você mela toda a forminha. Pronto, aqui ó, untei a forminha e vou preparar a massa do gesso agora. Aí eu venho aqui com o gesso de novo e faço aquele mesmo processo. Pronto. Tirar essas bolinhas aqui o máximo possível. E agora eu despejo aqui no molde. A gente faz assim, ó, para poder ficar retinho. Pronto. Agora a gente espera endurecer. Mostrar aqui para você a altura que tá o gesso. Essa altura aí é a altura, né, que ficou. E aí a gente vai preenchendo até ele chegar ao topo. Prontinho, passado algum período aqui,
né, eu venho com o garfo aqui, ó. O gesso já endureceu. E eu vou, né, aplicar aqui a próxima camada de gesso. E na mesma quantidade, eu vou usar metade dessa vasilhinha de margarina de 500 gramas. Vou adicionar aqui o gesso, fazer todo aquele processo novamente e despejar aqui dentro. A nossa bolinha já tá, né, protegida com a camada de gesso. A primeira camada, ela já tá um pouco fortalecida, mas ainda assim não podemos cobrir ela toda, porque ainda é uma camada muito fina. Essa segunda camada já vai deixar a nossa bola mais forte e a gente já vai poder colocar aqui uma quantidade maior de gesso e talvez a gente já coloque aqui até em cima, em vez de usar meia vasilhinha, em vez de eu usar aqui meia, eu vou usar uma cheia, já uma vasilha dessa inteira aqui. Aqui, para garantir que não fique nenhuma bolha ou um espaço sem o gesso, né, alcançar, você vai batendo aqui, ó, para ele preencher toda a parte de baixo, para ele colar direitinho no gesso que tá aqui embaixo. Então, dá umas batidinhas de leve, não precisa ser com muita força, tá? Só de pouquinho, até para fazer as bolinhas subirem. Faz isso. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vi aqui, como a forma é transparente, eu vi que o gesso, ele não entrou em uma parte, criou uma bolha bem grande, um espaço, um vácuo bem grande, e aí a gente tem que bater para ele preencher todos esses espaços. Prontinho. Agora ele tá todo preenchido, todo uniforme. As bolinhas que tinham subiram. E agora é só esperar endurecer. Agora eu vou completar aqui, né? Dessa vez a bolinha já tá bem resistente, ela já tá coberta com 2 camadas de gesso, então ela já aguenta uma camada de gesso mais pesada em cima dela. Então eu vou utilizar aqui uma vasilha de margarina de 500 gramas cheia de água. Vou usar essa quantidade de água aqui. Essa vasilhinha provavelmente ela não vai caber o gesso todo, então eu vou utilizar outra vasilha para fazer essa mistura. Peguei aqui uma vasilhinha maior, rapidinho, a primeira que eu vi pela frente, e vou despejar essa água aqui, né? 500 gramas de água, se é que pode falar 500 gramas de água, né? Mas aqui é uma vasilhinha de margarina dessa grande aqui. E agora eu vou adicionar o gesso aqui. Eu vou misturar. Prontinho, agora eu vou despejar aqui. E aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui a forma pra cá, ó. Tá vendo? Pra o gesso ele vir pra cá. Senão faz um vácuo e fica um buraco no lugar. Vou fazer aqui uma quantidade bem pouquinha. Aqui eu vou fazer isso aqui de novo, ó. Vou sacudir pra cá, ó. Pra poder o gesso vir pra cá, ó. Pra poder ficar com o pezinho aqui, né? Bonitinho. E aqui. Pronto. Tá? Então aqui, né? A gente vai esperar endurecer tudinho pra tirar da forma e passar pra próxima etapa, que é dar né, colar os
o pezinho, colar o pezinho e também lixar, que é a parte bem assim para você deixar o vaso perfeito, com acabamento delicado, um vaso bonito, tá? Então, vamos esperar aqui ele endurecer.